Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos na presença do Senhor e hoje, continuando todo o conjunto de reflexões e entendimento sobre o Salmo 72. Uma pergunta: e aí você já conseguiu decidir de quem esse salmo? Será realmente de Davi ou será do seu filho Salomão? Não é? Temos bons argumentos para todos os dois lados. Mas hoje, independentemente de ser de Davi ou ser de Salomão, eu quero conversar com você sobre o Deus a quem Davi e Salomão, ou Salomão, dirigiram esse salmo. Eu quero mostrar para você que Ele é Deus bom e misericordioso, e que tem prazer e alegria em responder orações. Sim, não pense que você e eu servimos um Deus distante, um Deus que não nos ouve, um Deus que, por ser Senhor do universo, do céu, da terra, do mar, de todas as coisas que existem, Ele estaria extremamente ocupado a ponto de não ouvir uma oração nossa. Depois de tudo que vamos ver e ouvir hoje, tome muito cuidado com aquilo que você pedirá ao Senhor, porque Ele está ouvindo. Lógico que o Senhor não responde orações de pedidos absolutamente tolos, né? Tiago nos ensina isso. Mas o Senhor, pelo menos, escuta. Responder é outra história, mas escutar, Ele escuta. E se, de repente, o meu pedido e o teu pedido, a nossa solicitação chegar ao coração dele, não se preocupe, ele vai responder. E é interessante que, independentemente do Salmo 72 ser de Davi ou ser de Salomão, tudo aquilo que foi pedido, ou por Davi ou por Salomão, foi respondido pelo Senhor. Se não, vejamos. Quando você pega do versículo 1 até o querido versículo 4, você tem um pedido bem direto e objetivo, ou seja, já que o papel do rei é de guardião da justiça e de protetor daqueles que da justiça necessitam, então o pedido é exatamente no sentido de que se desse ao rei os juízos, se desse ao filho do rei toda a condição de exercer a justiça. Quando olhamos para esse versículo, veja que coisa maravilhosa. Em Salomão ele se cumpre de forma magistral. Em Salomão ele se cumpre de forma muito forte. Ele, pelo menos no início da sua carreira, é um rei absolutamente norteado pelos princípios da palavra de Deus e completamente justo no seu pensar, no seu raciocinar e na sua disciplina. Nós temos aquele episódio extraordinário das duas mães que comparecem diante dele pedindo justiça, porque ambas se denominavam mãe de uma criança viva e ambas estavam fugindo de uma criança morta. No livro de 1 Reis, capítulo 3, assim diz a passagem. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, e morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco dentro da casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele.
E levantou-se à meia-noite, e tirou meu filho do meu lado, e dormiu sua serva, e o deitou no seu seio. E o filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando-me pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, mas sim o filho que ela tinha tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta nada disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto é. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, o meu filho está vivo. E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a metade a outra. E a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque seu coração se enterneceu por seu filho e disse: Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mates. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, divide ao meio. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Escute agora. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Meu amado irmão, é óbvio que esse não foi o único caso a ser decidido por Salomão. Não, de maneira alguma. Salomão com certeza decidiu vários outros casos. E casos extremamente difíceis como esse. Veja que Salomão não tem na sua presença nenhuma espécie de provas. Eu, como professor na área do direito, sei perfeitamente que as pessoas podem chegar perante o juiz dizendo exatamente o que desejam, mas depois terão que provar que o seu direito está lastreado, fundamentado em alguma prova. Prova é exatamente aquele conjunto de meios que a lei dá a cada um de nós para que nós possamos transformar nossas simples alegações em verdades diante de um juiz. E, obviamente, quem tem o melhor conjunto de provas consegue convencer um magistrado e, obviamente, o magistrado lhe dará uma sentença favorável. Mas aqui não há provas, aqui não há testemunhas, aqui não há perícia, aqui não há provas documentais, aqui não existe prova nenhuma. O Deus dá sabedoria nesse exato momento ao rei, para que o rei possa decidir, ou então não há possibilidade de decisão. E o que eu acho lindo é que Salomão, independente de quem eram as mulheres, a minha tradução diz que eram prostitutas. Independente, as duas foram tratadas com imparcialidade, as duas foram tratadas com igualdade, as duas foram tratadas com dignidade, e Salomão, numa decisão extraordinária, ele diz: então corta ao meio, dá para cada uma. Ele sabia que a verdadeira mãe ia dizer: não, 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 pode dar para outra, porque prefere o filho vivo com outra a morto, né? E ele sabia que a falsa mãe, que já tinha perdido o filho, diria de forma clássica e clara: não, mata, pode matar. Ela perdeu o dela, o que seria matar o da outra? Gente, que coisa espetacular. Eu fico imaginando quantos outros casos Salomão deveria ter decidido. Quantos outros casos ele deveria ter dado veredito. Era costume na época que os reis fossem até a porta da cidade
lá recebessem todas as pessoas que clamavam por justiça e, obviamente, resolvessem de forma justa todas, mas todas as questões que lhes eram apresentadas. Este é um dos capítulos da palavra do Senhor que foram escritos não à toa. Foram escritos para te demonstrar exatamente que Deus responde orações. Se você olhar direitinho, do versículo 1 ao 4, sim, o pedido é: dá ao teu servo os teus juízos, para decidir justamente as causas, com justiça, com equidade, com igualdade, com retidão. Deus responde. E Deus dá a Salomão, sim, uma capacidade extraordinária de julgar em razão de um pedido ou do seu pai ou de um pedido dele. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus glorioso. Mas não para por aí. Se você continuar verificando o Salmo, do versículo 5 ao 7, você tem um pedido de que o seu servo, ou seja, o rei, seja um pedido ou de Davi ou de Salomão, tivesse um reino sem fim, ou seja, um reino que permanecesse até o final da vida dele, né? Até o final da vida dele, e que todos pudessem temê-lo, que ele fosse um rei forte, poderoso, grandioso. E se você parar e pensar, Deus atendeu, principalmente com Salomão. Deus atendeu. Do versículo 5 até o versículo 9, pede, e se você olhar muito bem o 9, pede que literalmente o reino seja forte, seja grande, seja um reino todo-poderoso, e literalmente que os inimigos estejam sob os pés de Salomão. E acreditem, Deus cumpriu isso. Sério. Mesmo Salomão se desviando da vontade do Senhor, Deus simplesmente ouve a oração do pai dele. Este é um dos grandes motivos pelos quais eu defendo que o Salmo é sim de Davi. Acompanhe comigo, por gentileza, lá em 1º livro de Reis, capítulo 11. Né? Em 1 Reis, capítulo 11, diz assim, versículo 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguireis os seus deuses. A estas Salomão se uniu com amor. E o problema de Salomão foi exatamente esse, né? E olha o que Salomão fez, versículo 8. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O que ele fez? O versículo de número 7 diz, ele edificava um alto para as abominações, ou seja, ele edificava culto, e ele prestava culto, e edificava altares aos deuses amonitas, moabitas, do Egito. E aí o Senhor ficou extremamente indignado. O Senhor, no versículo de número 10, diz assim, de 1 Reis 11, e acerca desta matéria tinha dado ordem que não andasse seguindo outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão pecou. Pelo que disse o Senhor a Salomão, versículo 11, visto que ouvi em ti que não guardastes o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino e darei ao teu servo. Todavia, não nos dias teus eu o farei, mas por amor a Davi, teu pai,
da mão do teu filho eu rasgarei. Eu rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém que eu tenho elegido. Então veja que coisa terrível, né? Salomão, ele passa mal outras mulheres, ele se dedica a amar mulheres de fora, e elas vêm, trazem os deuses dele, e de alguma forma convencem a ele para que ele sirva esses deuses estrangeiros, e ele simplesmente serve. Mas porque Davi tinha orado no Salmo 72, não se rasgou o reino na mão dele, mas se rasgou o reino na mão do neto dele. E aí ficou na parte sul duas tribos ali, a própria tribo de Judá e Benjamim, com Roboão, neto, né, de Davi e filho de Salomão. E na parte norte, as 10 tribos inteiras ficaram com Jeroboão. Mas, mesmo assim, eis aí um Deus que cumpre o desejo dos seus servos. Veja que Deus extraordinário, ele responde orações. Responde orações. Por amor a Davi, Salomão reinou até o final, sem ver outro rei dominando juntamente com ele. O mais impressionante, na resposta de Deus às orações, se você parar e pensar, do versículo 8 a 11, ainda aqui nesse meio termo, né, aqui, do querido Salmo, veja que há um pedido que Salomão reine com fronteiras absolutamente dedicadas a ele e com fronteiras protegidas e com um arsenal de influência geopolítica muito grande. Muito grande. Principalmente no versículo 8, que diz assim, ó, de mar a mar, desde o rio Eufrates, né, até as extremidades da terra, que ele reine. Irmãos, tu acredita que Deus até a este pedido respondeu? Sério? Pastor Eber, nesse momento, ele está passando para cada um de nós uma imagem que eu enviei. Você está vendo aí um mapa? Dê uma olhada, por gentileza. Pare o que está fazendo e dê uma olhada. Você está vendo a parte colorida que aí está? Bem, eu consigo ver aqui laranjada. Espero que esteja vendo bem, né? Pois é, esse território aí é o território da época do rei Saul. Era o máximo que Israel chegou, foi exatamente aí. Agora, você está vendo toda a parte rosa, pelo menos eu vejo aqui rosa, né? E essa parte rosa foi a expansão que Davi fez no tocante ao reino. Agora, dá uma olhada na parte verde aí de cima. Olha até onde foi o reino de Salomão. Salomão não só conseguiu preservar todo o domínio político do seu pai, que incluía que Saul já tinha dominado, e a expansão do reino para a parte rosa, como chegou até lá em cima no rio Eufrates. Meu Deus do céu! Foi a época de ouro dos reinos, quando eles estavam unidos. E aí, irmãos, olha que fantástico. O que significa reinar sobre todo este território? Significa que geopoliticamente, para você chegar a Jerusalém, tinha que atingir essas cidades. Então, o reino estava protegido e o rei protegido. Significa que todas essas cidades sob influência tinham que pagar tributo. Então foi uma época de muita riqueza econômica, social, política, muito dinheiro entrou em Israel, muita grana, muito poder, porque onde tem dinheiro tem grande poder. Então veja
Veja, você serve a um Deus que responde orações. Eu creio perfeitamente que quando Davi pediu, Davi sabia da dificuldade de se conseguir gerir todo esse pedaço de território. Todo esse pedaço de território havia uma dificuldade muito grande de ser gerenciado e controlado. Mas Deus, além de dar a Salomão a capacidade de não perder parte nenhuma do território, ainda expandiu para a parte de cima, conquistando povos muito difíceis de serem conquistados. Sabe por quê? Porque o pai de Davi pediu exatamente isso, de mar a mar, lá em cima, desde o rio Eufrates até aqui embaixo no Golfo, né? Então, de mar a mar, e o Senhor respondeu. Como bom pai, Davi também pede para que os reis que estão completamente dominados por ele e reis que não estão dominados, reis de longe, que possam ouvir da sabedoria dele, da inteligência dele, da capacidade dele e que possam vir a ele trazendo presentes. Sim, oferecendo a ele presentes. Quando você pega o versículo 10, ele diz de forma muito clara: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. E Tarsis era o ponto mais longínquo do mundo na época, né? Os reis de Sebá e Sabá oferecerão seus dons. Irmãos, isso acontece de forma literal. Reis da terra vinham conhecer Salomão e reis da terra vinham se dobrar diante da sabedoria dele e tinham a alegria de oferecer como presente a ele tudo o que havia de bom no próprio país. Em 1 Reis, capítulo 10, veja o que esta rainha falou depois que conheceu Salomão e toda a corte real e toda Jerusalém. 1 Reis, capítulo 10, versículo de número 7. E disse ao rei, a rainha de Sabá: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. E eis que me não disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. E aí vem o lindo, ó: bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado em ti e que te pôs no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer justiça e juízo. Irmãos, veja que coisa impressionante, a oração de um pai que é respondida literalmente por Deus. Literalmente por Deus. E o mais lindo de tudo, né? Quando você pega o Salmo de número 72, que Davi simplesmente disse: olha, eu quero, Senhor Deus, que o nome dele seja simplesmente conhecido de tempos em tempos, de tempos em tempos. Versículo de número 17, o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais para filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão de bem-aventurado. Gente, até isso se cumpriu. Sério, até isso se cumpriu. Eu estava recentemente trazendo a palavra do Senhor na igreja onde eu sou pastor, e aqui a IEPBC, né? Aqui no Gama, aqui em Brasília, e eu me lembro perfeitamente de ter dito que estava numa roda de professores. Eu, além de pastores, servidor público, sou professor universitário,
e conversando com amigos, estávamos pensando numa solução de uma questão difícil na área jurídica, até que saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e todo mundo concordou que a decisão era fantástica. O nome que deram à decisão esta foi uma decisão salomônica. Irmãos, Salomão vive 970 anos antes de Cristo. Nós vivemos 2025 anos depois de Cristo. A decisão foi tomada semana passada. 3.000 anos depois desse homem existir, Salomão, nós ainda ouvimos o nome dele e a referência é extremamente positiva. Irmãos, Deus responde oração. Você pode dobrar o seu joelho. Deus responde oração. É que eu não tenho tempo aqui, já deu 25 minutos. E eu não pude explorar o salmo inteiro com todas as respostas que Deus deu a Davi em razão da oração que fez pelo seu filho. Mas não ficou um único ponto sem ser abençoado, Salomão. Se fez besteira no final da vida, problema dele. Mas que não ficou sem ser abençoado, não ficou. Então presta atenção. Quando você dobrar os seus joelhos, creia que os ouvidos do Senhor estão atentos, que as mãos do Senhor estão absolutamente estendidas para te abençoar. Sim, ore com fé, ore com confiança, porque Deus está ouvindo e Deus responde a oração. Deus responde a oração. Clame pelo teu filho, clame pela tua filha, clame pelas tuas gerações. Se de repente você acredita que o salmo é de Salomão, então clame por você mesmo, peça a Deus pela sua vida, para que Ele te dê sabedoria. Vai acontecer tudo que você pediu, desde que o nome dele seja glorificado. Desde que o nome dele seja glorificado. Então, oração é coisa muito séria. Oração é falar com Deus. E Deus é Senhor de todas as coisas. E Deus ama responder orações. Então, dobre seus joelhos. Creia nele. O que você está precisando? Fala e expõe. Ele está com você, ele está te ouvindo. Expõe, o Senhor vai ter misericórdia de você. Lembrando-se que, como nessa semana nós estamos orando, hoje à noite, quarta-feira, temos oração também. Esse áudio está indo ao ar no dia 16/7/2025. E hoje nós temos a felicidade de, às 8 horas da noite, estarmos de joelho clamando ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. Não te esqueças, Deus responde orações. Então, ore crendo, porque até quando Ele diz não e não nos dá, até neste ponto, Ele também está respondendo orações. Olha, a vida de Salomão, todinha, todas as bênçãos, foi resposta a essa oração do Salmo 72. Seja feita por seu pai, seja feita por ele mesmo. Então, creia no Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E procure-o enquanto ele está perto. Que o Senhor te abençoe. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Que alegria estar com você. Amanhã nós vamos continuar e vamos a uma visão mais profunda desse salmo, porque sejamos francos, o grande filho de Davi é que realmente mereceu esse salmo. Davi orou por Salomão e ele chegou ao maior de todos os filhos, Jesus, o amado Jesus. Irmãos, um grande beijo. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado pelo tempo que esteve comigo. Eu agradeço a minha pastora Loide pela confiança, o ministério pelo amor e a você pela sua audiência. Então, um grande beijo, a paz Senhor e até amanhã.